Irmãos, eu quero que você abra sua Bíblia em 2 Crônicas, capítulo 18. Eu vou precisar ler todo o texto. Depois nós vamos... eu vou falar sobre alguns assuntos dentro desse texto e vou estar lendo outros textos também, tá bom? Então, abre aí 2 Crônicas, capítulo 18. Aleluias. Aleluias. É engraçado que alguém pregou esse texto aqui recentemente, eu não me lembro quem foi. Eu, particularmente, eu acho alguns textos muito polêmicos. Eles são cheios de... tem algumas coisas que a gente não consegue entender claramente, mas nós vamos aproveitar para pensar melhor no que a gente consegue entender. Amém? 2 Crônicas, capítulo 18, diz assim... A profecia contra Acabe é o meu título da minha Bíblia. Diz assim: Josafá tinha grande riqueza e honra, e aliançou-se a Acabe por laços de casamento. Alguns anos depois, ele foi visitar Acabe em Samaria. Acabe abateu muitas ovelhas e bois para receber Josafá e sua comitiva, e insistiu que atacasse Ramote-Gileade. Acabe, rei de Israel, perguntou a Josafá, rei de Judá: Irás comigo lutar contra Ramote-Gileade? Josafá respondeu: Sou como tu, e meu povo é como o teu povo. Estaremos contigo na guerra. Mas acrescentou: Peço-te que busques primeiro o conselho do Senhor. Então o rei de Israel reuniu 400 profetas e lhes perguntou: Devemos ir à guerra contra Ramote-Gileade ou não? Eles responderam: Sim, pois Deus a entregará nas mãos do rei. Josafá, porém, perguntou: Não existe aqui mais nenhum profeta do Senhor a quem possamos consultar? O rei de Israel respondeu a Josafá: Ainda há um homem por meio de quem podemos consultar o Senhor, porém eu o odeio. Porque nunca profetiza coisas boas a meu respeito, mas sempre coisas ruins. É Micaias, filho de Imlá. O rei não deveria dizer isso, Josafá respondeu. Então o rei de Israel chamou um dos seus oficiais e disse: Traga imediatamente Micaias, filho de Imlá. Usando vestes reais, o rei de Israel e Josafá, rei de Judá, estavam sentados em seus tronos, na eira, junto à porta de Samaria. E todos os profetas estavam profetizando em transe diante deles. E Zedequias, filho de Kenaana, não sei se estou falando certo, irmãos, me perdoem, tinha feito chifres de ferro e declarou: Assim diz o Senhor, com esses chifres tu ferirás os arameus até que sejam destruídos. Todos os outros profetas estavam profetizando a mesma coisa, dizendo: Ataca Ramote-Gileade e serás vitorioso, pois o Senhor a entregarás na mão do rei. O mensageiro que tinha ido chamar Micaias lhe disse: Vê, todos os outros profetas estão predizendo que o rei terá sucesso. Tua palavra também deve ser favorável. Micaias, porém, disse: Juro pelo nome do Senhor que direi o que o meu Deus mandar. Quando ele chegou, o rei lhe perguntou: Micaias, devemos ir à guerra contra Ramote-Gileade ou não? Ele respondeu: Ataquem e serão vitoriosos, pois eles serão entregues em suas mãos. O rei lhe disse: Quantas vezes devo fazer-te jurar que me dirás somente a verdade em nome do Senhor? Então Micaias respondeu: Vi todo Israel espalhado pelas colinas como ovelhas sem pastor, e ouvi o Senhor dizer: Estes não têm dono, cada um volte para casa em paz. O rei de Israel disse a Josafá: Não lhe disse que ele nunca profetiza nada de bom a meu respeito, mas apenas coisas ruins? Micaias prosseguiu: Ouçam a palavra do Senhor. Vi o Senhor assentado em seu trono, com todo o exército dos céus à sua direita e à sua esquerda. E o Senhor disse: Quem enganará Acabe, rei de Israel, para que ataque Ramote-Gileade e morra lá? E um sugeria uma coisa, outro sugeria outra, até que finalmente um espírito colocou-se diante do Senhor e disse: Eu o enganarei. De que maneira? Perguntou o Senhor. Ele respondeu: Irei, e serei um espírito mentiroso na boca de todos os profetas do rei. Disse o Senhor: Você conseguirá enganá-lo. Vá e engane-o. E o Senhor pôs um espírito mentiroso na boca dos seus profetas. O Senhor decretou a sua desgraça. Então, Zedequias, filho de Kenaana, ou Kenaana,
Aproximou-se, deu um tapa no rosto de Micaias e perguntou: por qual caminho foi o Espírito da parte do Senhor quando saiu de mim para falar com você? Micaias respondeu: você descobrirá no dia em que estiver se escondendo de quarto em quarto. O rei de Israel então ordenou: enviem Micaias de volta a Amon, o governador da cidade, e a Joás, o filho do rei, e digam que assim diz o rei: ponham este homem na prisão, a pão e água, até que eu volte em segurança. Micaias declarou: se você de fato voltar em segurança, o Senhor não falou por meu intermédio. E acrescentou: ouçam o que estou dizendo, todos vocês. Então o rei de Israel e Josafá, rei de Judá, foram atacar Ramote e Gileade. E o rei de Israel disse a Josafá: entrarei disfarçado em combate, mas tu usa as tuas vestes reais. O rei de Israel disfarçou-se, e ambos foram para o combate. O rei da Síria havia ordenado a seus chefes dos carros de guerra: não lutem contra ninguém, seja soldado, seja oficial, senão contra o rei de Israel. Quando os chefes dos carros viram Josafá, pensaram: é o rei de Israel, e o cercaram para atacá-lo. Mas Josafá clamou, e o Senhor o ajudou. Deus os afastou dele, pois quando os comandantes dos carros viram que não era o rei de Israel, deixaram de persegui-lo. De repente, um soldado disparou seu arco ao acaso e atingiu o rei de Israel entre os encaixes da sua armadura. Então o rei disse ao condutor do seu carro: tire-me do combate, fui ferido. A batalha foi violenta durante todo o dia, e assim o rei de Israel teve que enfrentar os arameus, em pé no seu carro até a tarde, e ao pôr do sol ele morreu. Quando Josafá, rei de Judá, voltou em segurança ao seu palácio em Jerusalém, o vidente Jeú, filho de Anani, saiu ao seu encontro e lhe disse: será que você devia ajudar os ímpios e amar aqueles que odeiam o Senhor? Por causa disso, a ira do Senhor está sobre você. Contudo, existe em você algo de bom, pois você livrou a terra dos postes sagrados e buscou a Deus de todo o seu coração. Amém? Vamos parar um pouquinho, a gente vai ainda ler algumas coisas nesse mesmo texto, mas eu ainda quero orar mais uma vez com você. Senhor, nós precisamos desesperadamente do teu conselho. Nós precisamos desesperadamente da sua instrução. Fala conosco, Senhor. Que eu diminua e que o Senhor cresça, Pai. Senhor, traz à luz as respostas que os teus filhos precisam, as direções, as orientações. Manifesta a tua glória nesta hora, Pai. Sela este lugar, Senhor, para que cada palavra que for falada entre no coração dos teus filhos e encontre lugar numa terra boa. Pai, em nome de Jesus, eu repreendo toda ação dos demônios que vem para roubar a palavra, que vem para distrair, que vem para tirar a atenção das pessoas. Seja repreendido em nome de Jesus. Sai deste lugar, em nome de Jesus. Senhor, que a tua igreja receba a tua palavra com coração grato, Senhor. E que ela aplique essa palavra à vida dela, Senhor. Para a glória do teu nome. Usa a minha vida, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém? Eu quero abordar alguns assuntos dentro desse texto. É um texto muito interessante, que tem muitas coisas polêmicas, né? Eu particularmente gosto, fico lendo e pensando. Vou lendo outras coisas, mas eu quero falar de alguns pontos principais. Primeiro eu quero falar sobre alianças erradas. Parece que esse assunto não tem a ver com a igreja dos nossos dias, né? Parece que a igreja dos nossos dias, nada a ver. Nada a ver, pastora Rita. Tudo está certo, né? A igreja do relativismo. Tudo tem o seu lado bom da coisa. Mas, nós vemos a história. Nós sabemos que Israel era governada por Acabe, que Acabe era um péssimo rei, que foi casado com a Jezabel, aquela mulher maldita. Irmãos, o negócio é tão profundo que até em Apocalipse João está falando dela. Jesus fala de Jezabel. E esse homem está governando Israel, esse homem é rei de Israel. Mas também fala de Josafá, o rei de Judá. Né? Judá demorou um pouquinho para se perder. Israel foi mais rápido. E Josafá se aliança com Acabe por meio de casamentos. O filho de Josafá casou com a filha de Acabe, Atalia, uma mulher também terrível,
Você pode ler aí em Crônicas, Reis, está contando dela. E ele faz essa aliança, né? Ali no verso 1, Josafá tinha grande riqueza e honra e aliançou-se a Acabe por laços de casamento. A Bíblia, irmãos, proíbe o casamento com pessoas que não têm a mesma fé que você. É uma linha muito fina. Aliás, eu vou gravar na minha agenda, escrever, é uma linha muito fina, porque essa frase eu tenho falado constantemente. Eu não vou dizer para você, pastora, mas eu casei com um rapaz que não era crente e hoje ele está aqui. Glória a Deus. Mas isso é uma exceção, irmãos. Isso não é o principal. Pastor Sérgio, glória a Deus, mas eu imagino que foi difícil para a pastora, porque ela tinha os princípios da palavra no coração dela. E quanto que isso afligia o coração dela. Isso não é motivo, perdão, pastores, de glória, né? Mas de cuidado. A Bíblia proíbe alianças com pessoas que não creem no mesmo Deus que você. Como diz o Cláudio Duarte, né? Se você casar com uma pessoa que não tem Jesus, o seu sogro vai ser quem? Ele que fala. Quem que vai ser seu sogro? De domingo o sogrão está lá na sua casa. É nada, né? Porque Satanás vai estar lá no casamento. É sério. É muito sério. É profundo, né? Josafá, rei de Judá, ele voltou são e salvo dessa batalha que houve. Ele voltou são e salvo por livramento de Deus. Foi livramento, irmãos. Você precisa passar por situações e Deus te livrar porque você entrou em alianças erradas. É em todos os sentidos, queridos. É no trabalho, é nos casamentos. Cuidado. Que comunhão há entre luz e trevas? Nenhuma. Não há nenhuma comunhão. Você vê que no capítulo 19, do 1 ao 3, o profeta Jeú, ele vai se encontrar com o rei. E ele confronta o rei. Por que é que o Senhor ajuda os maus e é amigo dos inimigos de Deus? Por causa disso o Senhor vai castigá-lo. Toda semeadura tem uma colheita. Toda semeadura tem uma colheita, irmãos. Deus poupou Josafá. Mas vai ler a história dele. Ele está entre os reis que foram bons. Mas houve uma colheita. Por que que ele precisava se aliar com Acabe, irmãos? Para quê? Por causa do status? Para conseguir força? Poder bélico? Para quê? Se o Senhor é a nossa força, se o Senhor dos exércitos é o Senhor das batalhas, por que que ele precisava ter medo e se aliançar com Acabe? Com um rei que era reprovado por Deus? Com alguém que não amava o Senhor? Ninguém prega mais essas coisas, mas isso é verdade. Eu conheço várias jovens que casaram com moços. Eu conheço uma que cresceu na igreja, casou com um rapaz que é ateu. Ateu. Oh, irmãos. Tem algumas pessoas que desprezam o Velho Testamento, que agora só vale o Novo. Mas tem coisa que você não vai entender no Novo se você não ler o Velho. Porque está tudo aqui, a base está no Velho. Com as histórias de Israel, onde Israel errou, onde Israel acertou, você aprende. Isso é muito sério. Será que você deveria ajudar os ímpios e amar aqueles que odeiam o Senhor? Muitos de nós não temos nos dado conta que nós temos nos aliançado com pessoas que odeiam o nosso Deus. Elas estão conosco, irmãos, porque elas precisam de nós, porque tem alguma coisa em nós que elas precisam. Então é por isso que elas estão com a gente. Tiago 4,4 diz que... Dá para pôr aí para mim? Só para eu não ficar para lá e para cá? Eu pus vários textos aqui no meu esboço, mas se eu colocasse mais esse... Espera aí, que eu vou também tentar. Alguém achou aí? Ah, já está lá. Bom, olha só, o texto já é pesadíssimo. Adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que ser amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus.
Amado, a sua vida está determinando quem você é. O que está no seu coração. As suas decisões estão mostrando quem você é. Graças a Deus, a gente não pode estar com você 24 horas. E para observar as suas decisões. Livramento para nós, né? Obrigada, Senhor. Mas Jesus está vendo. Jesus está 24 horas conosco. O texto chama de infiel, de adúltero, aquele que quer ser amigo do mundo. Porque sendo amigo do mundo, você se constitui inimigo de Deus. Não há meio termo. Lembra que nós falamos anos atrás? O muro já é do diabo. Então, ou você é de Deus ou você não é. Trabalhos com pessoas do mundo, alianças, negócios. Amado, você vai arrumar problema para a sua cabeça. Não ultrapassa a faixa. É uma linha muito fina. Quando você se der conta, você já se perdeu. Toda a tua vida vai estar comprometida. Os teus filhos vão estar comprometidos. Toda a tua herança vai estar comprometida. O seu dinheiro vai estar comprometido. Você traz o seu dízimo, mas seu sócio leva lá para a macumba. Leva lá para o terreiro, oferece para as entidades. Leva para a maçonaria. Será que não tem importância essas coisas? Por favor, coloca 1 João 2, 15 e 16. Será que não tem peso essas situações? Na nossa vida, irmãos. Será que a nossa fome, a nossa sede de prosperar, de ser bem-sucedido, de ser reconhecido, é tão grande que nós colocamos em jogo a nossa aliança com Deus? Será que vale a pena? Eu quero que lê o 15 e o 16, tá bom? Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. 16. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida não é do Pai, mas do mundo. Aquele que ama o mundo traz sobre si a evidência de que o Pai não está nele. Não se deixe enganar. Se você tem amado o mundo, as coisas do mundo, querido, deixa cair a ficha. O amor do Pai não está em você. Você não ama o Pai. Estou falando pausadamente. Porque nós, como igreja, precisamos entender isso. Não há meio termo. O amor pelas coisas do mundo não permite que você faça a vontade do Pai. O amor pelas coisas do mundo vai te roubar. Vai roubar teu coração. Vai roubar teu tempo, a tua dedicação, a tua rendição. Quando você se der conta, você vai estar totalmente envolvido com as coisas do mundo. E quando cair a ficha, vai ser tarde demais. Vai demorar muito para você voltar. E nós não sabemos o que vai acontecer daqui a um minuto. Se alguém lá do outro lado do mundo tocar um botão, irmãos, acabou. Não é? Acabou. E se você estiver dividido, se o seu coração estiver dividido, para onde você vai? Para que tanto trabalho? Para que lutar tanto para não pecar, para não errar? E aí, seu coração está dividido. Você se perde, Jesus vem. O mundo, acontece alguma coisa, você morre sem salvação, achando que era salvo, porém perdido. Muitos de nós temos sido mais amigos do mundo do que de Deus. Temos amado pessoas ímpias que odeiam o nosso Deus. Temos cooperado com o reino das trevas. Muitos de nós. Não é tempo disso. Muitos de nós temos nos corrompido por causa das alianças que temos feito. Esse tipo de aliança aborrece o Senhor e atraz para nós a sua ira. Por favor, coloca para mim 2 Coríntios 6. Nós vamos ler do 14 ao 16. Aleluias. Calma, gente, vai ficar bom, tá bom? Tá pesado, mas vai ficar. Não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis. Porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? 15. E que concórdia há entre Cristo e Belial? Ou que parte tem o fiel com o infiel? 16. E que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Porque vós sois templo do Deus vivente. Como Deus disse, neles habitarei e entre eles andarei.
E eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Deus não divide a glória dele com ninguém. Deus não divide. A igreja é linda. Eu falei na escola bíblica e eu tenho falado isso aqui. Hoje é a segunda vez hoje, mas já falei outro dia. Na igreja estão os melhores. Na igreja estão os mais inteligentes, os mais sábios, que têm um futuro poderoso. Por causa de Jesus, por causa do Espírito Santo que está dentro de você, o Espírito de excelência. Mas o mundo quer nos roubar. Depois de alguns anos, aqui no verso 2 de 2 Crônicas 18, depois de alguns anos, ele foi até a cidade de Samaria visitar Acabe. Em honra de Josafá e dos que haviam ido com ele, o rei Acabe deu um banquete, para o qual mandou matar muitos touros e muitas ovelhas, e procurou convencer Josafá a ir com ele, atacar a cidade de Ramote de Gileade. Acabe insistiu para que Josafá fosse com ele para a guerra. Por que Josafá foi? O que ele tinha a ver com essa história? Por que ir? Para agradar Acabe? Um rei que era reprovado diante do Senhor, que odiava o Senhor, que não amava Deus. Por que você está fazendo coisas para agradar pessoas e não a Deus? É Deus quem vai te honrar. Quando você tiver que tomar uma decisão em agradar ao Senhor em primeiro lugar, é Ele que vai te honrar. Diante das pessoas, diante daquela situação. Muitas pessoas só querem estar com você por causa da presença de Deus em nós. Mas elas não querem Deus. Elas querem o que nós podemos dar para elas. Elas querem os nossos conselhos, ela quer a nossa companhia, a nossa palavra, o que nós sabemos fazer de bom, de bem, mas elas não querem o Senhor. Se elas não querem o Senhor, elas não servem para estar com você. Elas não servem para andar com você. Porque elas não amam o teu Deus. Irmão, se alguém não ama os teus filhos, você vai querer ir na casa dessa pessoa? E por que com Deus nós fazemos diferente? Blasfema de Deus, faz umas piadinhas, mas tá tudo bem, é meu colega de trabalho, eu tenho que aguentar. Filho, você não tem que aguentar nada. Você tem que pôr o limite. Falar, você tem que respeitar a minha fé, eu amo a Deus e eu quero honrá-lo. Se você não respeita, é um problema seu. Mas quando você lida comigo, me trate dessa maneira, porque eu penso isso. Hoje, no trabalho, ninguém pode respeitar ninguém. Você não pode falar uma palavrinha que vem processo contra você. Agora, contra Deus, nós suportamos um monte de coisa. Ficamos quietos. Ficamos quietos. Outros só estão conosco para manter as aparências, como Saul, que pediu para Samuel honrá-lo diante dos anciãos de Israel, depois de ser reprovado por Deus. Olha só, Josafá tinha grande riqueza e honra. Acabe queria estar com ele por causa da honra, porque Josafá tinha presença, tinha status. Então, eu quero estar com ele, porque o rei da Síria vai ver que eu não sou fraco, eu sou poderoso, porque eu me aliancei com Acabe. Era interesse. Era interesse. Da parte de Acabe era interesse. Josafá tinha enriquecido, alcançado honra. Essas pessoas querem o que nós temos, mas não querem pagar um preço de consagração, de separação das coisas do mundo. Não querem obedecer a Deus. Você está gastando o seu tempo. Você está se expondo, correndo até risco de vida. Por muito pouco Josafá não morreu naquela guerra. Por muito pouco. Lembra? Os soldados foram para cima dele porque ele estava vestido. O cara Acabe é tão esperto que fala para ele: olha, eu vou me disfarçar, mas você vai de rei. Vai com a sua coroa, com a sua capa, vai. E os soldados foram para cima dele porque a ordem era o quê? Matem somente o rei, não matem soldados. Você vê como que as coisas espirituais, elas ligam um ponto no outro. Vai ligando. No texto que nós lemos, Acabe, você acha que ele teve essa ideia, por um acaso, de se vestir de soldado e ir para a guerra, irmãos? Não foi por um acaso, queridos. Não existe por acaso para nós, irmãos. É tudo muito bem trabalhado, conectado, ou seja, pelas trevas, para nos enredar em alguma situação, ou seja, pelo nosso Deus que está trabalhando a nosso favor. Então nós precisamos estar atentos.
Por pouco Josafá não morre. Por pouco Deus livrou ele ali. Foi Deus que guardou ele. E Deus nos livra, irmãos. Deus nos guarda, Deus nos protege. Mas às vezes nós estamos andando na linha, na beiradinha, até que tem uma hora, pá, cai. E aí? E aí? Outra coisa, o perigo dos ídolos no coração e as falsas profecias. Agora, capítulo 18 de 2 Crônicas, do 18 ao 22. Eu estou lendo uma outra versão agora, tá bom? Agora, Miqueias continua. Agora escutem o que o Senhor Deus está dizendo. Eu vi o Senhor sentado no seu trono no céu, com todos os anjos à sua direita e à sua esquerda. Ele perguntou, quem enganará Acabe para que ele vá a Ramote e seja morto lá? Deus queria matar Acabe. Você já pensou, você está aliançado com uma pessoa que Deus odeia, que Deus quer acabar com ela? E você lutando, está que nem os marinheiros no mar com o Jonas no barco. Os marinheiros trabalhando para manter o barco firme lá no meio das ondas. Mas o problema não era os marinheiros, não era nem o mar, o problema era o Jonas. Muitos de nós estamos aliançados com um monte de Jonas, que está levando o barco a pique, que está levando o barco para baixo, mas a gente não enxerga. É pesado demais. É pesado demais. Chega uma hora que a gente não aguenta, porque as situações ficam muito pesadas, muito tensas. Como está escrito, o Senhor perguntou, como, que aquele espírito ia fazer isso? Ele falou, enganando. Eu quero que você abra a sua Bíblia, em Ezequiel 14, nós vamos ler do 1 ao 11. Eu também vou abrir aqui. Eu quero ler esse texto para que você entenda onde eu vou chegar. Eu preciso ler alguns textos, senão vai ficar vazio. Ezequiel 14, do 1 ao 11. Vamos lá. Aleluia, Lívia, ou é a Valentina? Algumas, 14:1. Algumas das autoridades de Israel vieram e se sentaram diante de mim. Então o Senhor me falou, filho do homem, estes homens ergueram ídolos em seus corações e puseram tropeços ímpios diante de si. Devo deixar que me consultem? Ora, diga-lhes, assim diz o soberano, o Senhor. Quando qualquer israelita erguer ídolos em seu coração e puser um tropeço ímpio diante do seu rosto, e depois for consultar um profeta, eu, o Senhor, eu mesmo responderei a ele conforme a sua idolatria. Isso farei para conquistar o coração da nação de Israel, que me abandonou em troca dos seus ídolos. Por isso, diga à nação de Israel, assim diz o soberano Senhor, arrependa-se, desvie-se dos seus ídolos e renuncie a todas as práticas detestáveis. Quando qualquer israelita ou qualquer estrangeiro residente em Israel separar-se de mim, erguer ídolos em seu coração e puser um tropeço ímpio diante de si, e depois for a um profeta para me consultar, eu, o Senhor, eu mesmo responderei a ele. Voltarei o meu rosto contra aquele homem e farei dele um exemplo e um objeto de zombaria. Eu o eliminarei do meio do meu povo e vocês saberão que eu sou o Senhor. E se o profeta for enganado e levado a proferir uma profecia, eu, o Senhor, terei enganado aquele profeta e estenderei o meu braço contra ele e o destruirei, tirando-o do meio de Israel, o meu povo. O profeta será tão culpado quanto aquele que o consultar. Ambos serão castigados. Isso para que a nação de Israel não se desvie de mim, nem mais se contamine com todos os seus pecados. Serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Palavra do soberano Senhor. Que conclusão que nós tiramos disso? 400 profetas falando a mesma coisa. Vá para a guerra que o Senhor vai te dar a vitória. Difícil, né, irmãos? É interessante que Acabe, ele tem um testemunho interior, né?
tem mais algum profeta que a gente possa consultar? Não tem mais algum em algum lugar? Você vê que é assim que o Espírito Santo faz com a gente. Você vai fazer isso mesmo? Será mesmo que você deve abrir isso para aquela pessoa? Olha, toma cuidado. Você vê que havia uma desconfiança em Josafá, de que tinha alguma coisa errada. Mas as alianças, elas nos cegam. Elas não permitem que a gente veja tudo claramente. Então ele tem essa desconfiança de que tem alguma coisa errada, mas ele não sabe de onde vem. Que conclusão que nós tiramos disso? Que nós precisamos cuidar do nosso coração, para que ele não seja enganado. Coloca para mim Jeremias 17, 9 e 10. Por favor. A Bíblia diz que nós não devemos confiar no nosso coração. Que o nosso coração é desesperadamente corrupto. Amém? Alguém abriu aí? Pastor Sérgio, lê para nós. Já abriu, Ricardo? Não? 17, 9 e 10. Abriu, pastor? O pastor Sérgio, lê para nós, pastor. Amém? Deus sabe do nosso coração. Muitos de nós temos levantado ídolos dentro do nosso coração. E quando nós precisamos de uma resposta, o Senhor responde segundo aquilo que está no nosso coração. E nós não podemos nos queixar, irmãos, porque nós não temos dado a prioridade para o Senhor. Ele não tem tido lugar de honra. Muitas vezes o ídolo do nosso coração é o dinheiro. Muitas vezes o ídolo no nosso coração é o nosso status, o nosso nome. Muitas vezes o ídolo no nosso coração é a nossa família, é o nosso casamento, são os nossos filhos. Muitas vezes o ídolo no nosso coração é a nossa profissão, a nossa área de trabalho, que nós não queremos render ao Senhor, que nós não queremos aplicar os seus princípios. Então você não espere que Deus vai falar com você acerca dessas coisas. Ele vai usar pessoas. Quando você precisar de uma resposta, e você for procurar uma resposta, Deus vai permitir que o profeta seja enganado e fale segundo aquilo que está no teu coração. Isso é muito grave, irmãos. Irmãos, eu acredito que todos vocês conhecem alguém que foi enganado por falsa profecia. É verdade? Conheço pessoas que não se levantaram há anos já. Há anos não se levanta por causa de falsa profecia. Que foi tão grave para essa pessoa, que causou distúrbios psicológicos nela. Você vê 400 profetas falando a mesma coisa. Começou com uma aliança errada. Você querer uma coisa que Deus não quer. Josafá queria estar com Acabe e Deus não queria Acabe. Josafá não tinha nada a ver com Acabe. Mas Josafá queria estar lá. Talvez por soberba. Para falar que estava aliançado com outro rei. Que honra horrorosa é essa? Estar com alguém que Deus odeia? Que está reprovado diante de Deus? Querido, cuidado com o teu coração. Os dons proféticos, ele vem do Espírito Santo de Deus, e eles são reais, são verdadeiros. Eles acontecem mesmo, Deus usa mesmo pessoas. Mas nós precisamos tomar cuidado, porque os falsos estão no meio do povo de Deus. Os falsos são reais, mas não é porque existe os falsos, não existe o verdadeiro, existe o verdadeiro. Mas nós temos o mesmo espírito que o profeta. Então nós podemos consultar o Senhor. Senhor, é isso mesmo? Essa palavra veio do Senhor? Eu mesma vivi uma experiência muito forte nisso. Eu já namorava o Luiz, eu era noiva do Luiz, já usava aliança. Cleidinha vai lembrar disso. Nós passamos a noite toda na vigília. Olha, eu estava lá orando, adorando, buscando a Deus a noite inteira.
Chegou de manhã, o pastor da casa, o pastor da igreja, que era na casa dele. A gente estava só esperando clarear para a gente ir embora, né? Porque era perigoso ir embora no escuro. Antigamente, vigília era vigília mesmo, noite inteira. E a gente jovenzinha, né, Cleide, solteira, estava no pique, e tudo que é vigília a gente ia. E aí estava lá, o pastor falou assim, falou para nós três, eu, a Cleide e uma outra amiga nossa, põe as mãos assim, nós colocamos, eu estava no meio. E ele falou assim para elas, eu vi a aliança na sua mão e na sua mão, e essa aliança que está na sua mão não é de Deus. Irmão, tinha orado a noite inteira, ia dar aula na escola bíblica, ia sair de lá e ia para a igreja dar aula na escola bíblica. De verdade, eu engoli seco e pensei assim, Senhor, quando chegar em casa nós conversamos. Fechei boca, fiz tudo o que eu tinha que fazer, mas naquela semana eu comecei um jejum. Falei para minha mãe começou a jejuar comigo, nós começamos a buscar o Senhor. Um dia, daquela semana mesmo, Deus falou comigo na palavra. Sabe aquela palavra do profeta jovem, do profeta velho? Aquele texto lá. Deus falou comigo. E o Senhor falou no meu coração, eu quis te provar, para saber se você ia ficar na minha palavra, ou se você ia se deixar levar pela palavra do homem. Eu tinha uma palavra que o Luiz era o meu esposo. Deus tinha falado comigo que ele era o meu esposo. Se eu voltasse atrás, eu conheço pessoas que desmarcaram casamentos por causa de falsa profecia. Irmãos, nós temos o mesmo espírito que o profeta. A igreja lida com os dons proféticos dos nossos dias como uma confirmação. Deus usa alguém para falar com você, mas Deus já falou com você, Ele só vem confirmando. Porque é o mesmo espírito. Nós temos a mente de Cristo, não é? O maior responsável pelas falsas profecias somos nós mesmos. Quando nós não buscamos confirmação, se aquilo veio de Deus mesmo ou não. A tua obrigação é buscar confirmação. Se dentro da igreja existe o joio e o trigo, quanto mais falso profeta e verdadeiro profeta, vai existir também. Amém? Tudo bem? Dá para colocar para mim Salmo 82:1? Outra coisa, outro assunto que eu quero abordar com vocês. É que Micaias, ele fala que ele esteve no conselho do Senhor. Ele viu o Senhor assentado no seu alto e sublime trono. Salmo 82:1 diz assim, é Deus quem preside a Assembleia Divina. No meio dos deuses ele é juiz. Salmo 89, do 5 ao 7, por favor. Existe uma Assembleia Divina, onde Deus trata de alguns assuntos. Os céus louvam as tuas maravilhas, Senhor, e a tua fidelidade na Assembleia dos Santos. 6. Pois quem nos céus poderá comparar-se ao Senhor? Quem entre os seres celestiais assemelha-se ao Senhor? Na Assembleia dos Santos, Deus é temível, mais do que todos os que o rodeiam. Existe uma assembleia, existe um lugar onde as decisões são tomadas, onde a palavra do Senhor sai, onde ela é determinada, onde acontecem as decisões. E Deus levou Micaias neste lugar. Isso não é uma coisa tremenda, irmãos? Quem esteve no conselho do Senhor? Desde que Deus tem tratado essa palavra comigo, eu tenho falado, Senhor, me leva até o teu conselho, até a tua assembleia. Compartilha comigo o que está no teu coração. O que a sua igreja precisa ouvir nesse domingo? Todos os profetas bíblicos participaram do conselho do Senhor. Nós vemos Isaías, ele vai até o trono, ele vê o Senhor assentado no seu trono. O Senhor fala com ele, olha que coisa interessante, a quem enviaremos? Quem? Oh, e o profeta ouvindo isso, não é engraçado? Olha, ouvindo isso, quem? Envia-me a mim, eu, que maluco, que coisa doida, você já pensou? Você fala para o Senhor, envia-me naquela glória, naquela majestade toda.
O anjo vem, tira o matenaço, santifica a boca dele, porque a primeira coisa que ele, quando ele se vê naquele lugar, o que ele fala? Ai de mim, que sou homem impuro, que habito no meio de um povo impuro, que tenho lábios impuros, porque é essa reação de todos aqueles que entram na Assembleia do Senhor, que entram no conselho do Senhor, na sala do trono. Jeremias, o Senhor veio até ele, começou a chamar ele, e ele vê o Senhor e ele ouve o Senhor. Ezequiel está lá no rio, na beira do rio, e a glória de Deus desce, e o homem vê os seres celestiais, e vê o trono, e fala, ai, eu vou morrer, e cai com o rosto em terra. Daniel, Paulo tem um encontro com Jesus no caminho de Damasco, cai do cavalo, fica cego. Por que eu estou te falando essas coisas? Porque é possível você acessar esse lugar. É possível você participar do conselho do Senhor, onde Ele vai revelar os segredos dEle. Onde Ele vai falar com você, filha, faz assim. Ore assim, porque vou fazer isso. Se prepara, porque vou fazer aquilo. Igreja, o véu do templo foi rasgado. Jesus, quando morreu na cruz, o véu do templo se rasgou, nos dando acesso ao Santo dos Santos. Nos dando acesso ao conselho do Senhor. Irmãos, saia desse nível aqui, ó. Terra, sai desse nível. Se permita, peça para o Espírito Santo te ajudar. Entra as regiões celestiais, entra no Santo dos Santos, participa do conselho do Senhor, deixa Ele dividir com você o que está no coração dEle, acerca das tuas causas, da tua necessidade, acerca das causas das nações. Jeremias 23:18 diz assim, eu vou ler o 18 e o 22. Então eu disse, qual desses profetas algum dia conheceu os pensamentos secretos do Senhor? Será que algum deles viu e ouviu a palavra do Senhor? Qual deles deu atenção à sua mensagem e obedeceu? Se eles tivessem conhecido os meus pensamentos secretos, poderiam ter anunciado a minha mensagem e assim teriam feito o meu povo abandonar a sua vida errada e as maldades que vive praticando. Eu li nessa versão, quero ler numa outra versão agora. Mas qual deles esteve no conselho do Senhor para ver ou ouvir a sua palavra? Quem deu atenção e obedeceu a minha palavra? Mas se eles tivessem comparecido ao meu conselho, anunciariam as minhas palavras ao meu povo e teriam feito com que eles se convertessem do seu mau procedimento e das suas obras más. Irmãos, estar no conselho do Senhor, conhecer o conselho do Senhor, traz para nós palavras de vida. Quando essas palavras são faladas, quando essas palavras são anunciadas, quando essas palavras são oradas, ela gera vida, ela gera arrependimento, ela gera mudança de situação. Muitos de nós queremos falar o que a gente quer, o que a gente acha, o que a gente gosta, o que a gente acha legal. Por exemplo, para mim não foi legal a primeira parte da mensagem, falar isso. Não foi. Ficar dando bronca, ficar corrigindo a igreja. Ninguém quer fazer isso, a gente quer trazer uma palavra de bênção. Mas é necessário. É necessário. Mas se a palavra vem do Senhor, ela tem que produzir um fruto. E ela não volta vazia. Ela não volta vazia no coração das pessoas. Quem viu, quem ouviu a sua palavra, quem entrou lá no Santo dos Santos, na Assembleia do Senhor e participou do seu conselho, participou da sua reunião. É isso. O Senhor está chamando a sua igreja. Micaias, no meio daquele monte de gente, 400 profetas falando uma mentira, influenciados por um espírito de engano, só um estava falando inspirado por Deus. Irmãos, a porcentagem vai ser exatamente assim. Um no meio de 400 que vai estar falando a verdade. Que seja você esse um. Que seja eu esse um. Que seja você e eu que sejamos no conselho do Senhor para fazer a diferença nessa terra. Para fazer a diferença lá no nosso trabalho, na nossa família. Mas gaste tempo.
Se consagra, se separa, gaste tempo buscando o Senhor. Porque se você não entender que essas coisas têm prioridade sobre a sua vida, você não vai aguentar. Você não vai acessar esse lugar nunca. Você vai ser sempre conduzido por outras pessoas. Glória a Deus quando você é aliançado com pessoas de Deus. Porque quando você não enxerga, eles enxergam, eles te mostram o caminho. Mas irmão, se você estiver aliançado com pessoas que não são de Deus, você não vai enxergar nada. Você vai ser facilmente enganado. Josafá tinha esse testemunho interior que tocava, não tem mais alguém? Não tem mais alguém? Mas se deixou levar, por pouco não morreu. É isso. Será que nós precisamos andar sempre assim na linha muito fina, muito estreito? Não precisamos. Se nós nos preservarmos, se nós guardarmos os mandamentos do Senhor, se nós formos fiéis à vontade dEle em tudo, irmãos, em tudo que você entende, que você conhece, você não vai ser enganado. Você não vai ser enganado. Deus quer levantar nessa geração profetas fiéis, leais à palavra do Senhor. Assim como Micaias, Eliseu, João Batista. Deus quer levantar pessoas assim nesse tempo. Jesus está às portas. A nossa diferença, irmãos, vai estar nisso, na lealdade, na fidelidade à palavra do Senhor, aos seus mandamentos. Sabe, quando você honra a palavra do Senhor, Ele honra você. Mas se você desonra a palavra dEle, Ele vai te desonrar também. Porque você não vai colher o fruto que você está esperando. Precisamos conhecer a palavra de Deus, ter comunhão com Jesus e com seu Espírito, porque isso vai nos levar a participar do conselho do Senhor e saberemos a vontade de Deus. Vamos transmitir para as pessoas o conselho do Senhor, levando-os a fazer a vontade de Deus e abandonar o mau caminho. Em 1 Coríntios 2,16, Paulo diz que nós temos a mente de Cristo. O Senhor quer que participemos do seu conselho, da Assembleia dos Santos, das reuniões do céu. Ele quer que saibamos seus pensamentos, mas para isso seus filhos precisam estar dispostos a buscá-lo de todo o coração e conhecer a sua vontade. Irmãos, nós somos corpo, alma e espírito. Pai, Filho e Espírito Santo. Nós temos o Espírito de Jesus dentro de nós. Por isso que Paulo fala, nós temos a mente de Cristo. Quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Porém, nós temos a mente de Cristo. Irmãos, Cristo dentro de você, Ele vai trazer pensamentos que estão na mente do Pai. Mas não é qualquer pessoa que vai receber isso, irmãos. Já foi feito, Jesus consumou tudo na cruz do Calvário. A possibilidade está aí, mas só alguns acessam. Por quê? Porque não gastam tempo com o Senhor. Porque não tem comunhão com Ele. Porque não é amigo dEle. Lembra quando o Senhor falou para Abraão, o Senhor foi lá com os anjos, comeu com Abraão, os anjos foram para Sodoma e Gomorra. E o Senhor fala assim, acho tão engraçado a Bíblia ter essas coisas, o Senhor fala assim, ocultarei alguma coisa de Abraão, meu amigo, sendo que ele será o pai de uma grande nação e ele ordenará aos seus filhos para que me temam? É isso que o Senhor pensa de nós. Eu vou ocultar alguma coisa da Ruth, sendo que ela é minha filha e ela tem trabalhado para me servir, tem edificado a sua casa em mim. Então eu vou revelar para ela o que eu vou fazer. Você entende que Abraão esteve no conselho do Senhor? Aliás, o conselho do Senhor vinha até ele, que era o próprio Deus, né? E se revelava para ele o que queria fazer. É esse tipo de comunhão que Jesus tem para nós, irmãos. Não é um Deus lá no céu e você aqui na terra, uma distância muito longa, não. É Emanuel, Deus conosco, dentro de nós, te dirigindo, te orientando, te mostrando o caminho. É isso que Ele tem. Mas para isso você tem que ser fiel. Você tem que trabalhar essa intimidade com Deus, você tem que trabalhar essa comunhão com Deus. Eu tenho estado tão feliz com o Senhor Jesus. Eu tenho visto umas coisas acontecerem que alegram o meu coração. Sabe? De você orar e ver a resposta. São coisas lindas que Deus tem feito. E não é porque eu sou melhor que ninguém, não, irmãos. Mas é porque eu quero estar com Ele. Eu quero falar com Ele sobre aquele assunto.
Às vezes eu acabo de orar e penso, Senhor, eu não acabei de falar ainda, precisava falar aquele negócio lá ainda. Depois eu volto aqui para a gente falar disso. Porque, irmão, se você gastar tempo com Ele, você vai experimentar coisas tremendas que Deus quer fazer na igreja. Esses dias, nós temos esperado o avivamento, não é isso que nós temos falado, e não é só nós que temos falado, não. Toda a igreja brasileira está nessa expectativa de um avivamento. Porque Jesus está às portas, mas o avivamento vai começar dentro de casa, com o seu joelho no chão. Começa com você, e depois vai alcançar a outros. Jesus está nos chamando para participar do conselho dele, da assembleia dele, para receber as direções e orientações que ele tem. Essa não é uma obra que nós vamos fazer sozinhos, essa é uma obra que vamos fazer juntos, como igreja, como filhos de Deus, representantes do reino dele nessa terra. Essa palavra é para mim e para você, que você guarde ela no seu coração. O meu desejo é que você tenha fome e sede de Deus, que você busque mais e que você tenha experiências profundas com o Senhor. Alguns Deus vai levar lá na glória, lá na assembleia dele, outros a glória vai descer, como fez com Ezequiel, e vai se revelar o coração dessas pessoas. Não é porque nós somos melhores do que ninguém, porque nós não somos, mas é porque Jesus quer estar conosco, é Ele quem quer estar conosco. É Ele que desceu da glória para morrer numa cruz por nós. E Ele continua querendo trabalhar nas nossas vidas. Amém? Eu quero te convidar a estar em pé. Nós vamos orar. Aleluias. Feche os teus olhos. Aleluia. Fale com Ele. A palavra dele veio, corrigiu, ensinou, exortou, consolou. Feche os teus olhos. Fale com ele. Aleluias. Eu não vou te conduzir na oração. Eu quero que você ore. Aleluias. Senhor, eu não quero estar em outro lugar, Senhor, a não ser na Tua presença, a não ser no Teu conselho. Eu quero estar nesse lugar, Senhor. Eu quero ser como Daniel, Senhor. Eu quero ser como Ezequiel. Eu quero ser como Isaías. Eu quero ser como Micaia, Senhor. Oh, Jesus querido, nos ajuda lá na te damos liberdade, que caia o teu Espírito. Senhor, remanda lá e eu reclamará machere balabarás. Vem, Senhor, enche este ambiente, enche este lugar. oh Senhor, rico, rebarabachere, canta labarabarás. Ajuda-nos, Senhor, ajuda-nos, Senhor, ajuda-nos, te damos liberdade, que caia o teu Espírito. E vem fazer o que nenhum homem vem fazer, o que a história nunca viu, vem cumprir o descrito em Joel. Viva a luz, vem fazer o que nenhum homem fez, vem fazer o que a faz história isso por nunca mim, viu. Senhor, faz isso por mim, faz por mim, Senhor. Alinha-me, Senhor. Traz o avivamento no meu coração, Senhor. Traz o avivamento no meu coração. Acende a chama, incendeia o meu coração. Perdoa os meus pecados. Perdoa as pessoas com quem me aliancei, que não te amam, que não são comprometidas com o Senhor. Perdoa, Senhor, toda negligência, toda distração. Tem misericórdia, Senhor, trabalha na minha vida. Aleluia, aleluia. Enche este lugar. Enche, Senhor, enche as nossas vidas. Enche as nossas vidas. Te damos liberdade,
Enche, Senhor, enche. Enche as nossas vidas. Eu sou o lugar, Senhor. Eu sou a casa. Eu sou o lugar. Enche. Enche, Espírito Santo. Tem misericórdia. Aleluia. Sobre nós, vem fazer o que nenhum homem fez, vem fazer o que a história nunca viu, vem cumprir, por escrito em Joel. Aviva-nos, aviva-nos, vem fazer. Vem, Senhor, o que nenhum homem fez, vem fazer. Vem, Espírito o que a Santo, história vem. nunca viu, vem cumprir, Aleluia. por escrito em Joel. Aviva-nos, aviva-nos, Senhor. Aleluia. Aviva-nos, quer derramar agora. É hoje. Você ouviu essa palavra hoje. Vai pedindo perdão para o Senhor. Se você se aliançou com pessoas erradas, se você se perdeu em algum momento, buscar o Senhor enquanto se pode achar. Coloca o teu coração diante dele. Se arrepende, pede ajuda, mas pede para ele te encher, para ele fazer o seu coração transbordar da presença dele, que seja incendiado a chama do Espírito Santo dentro de você, que esse fogo venha queimar dentro de você, de amor, de dependência. Nós precisamos do Senhor. Mais Espírito Santo, mais. Fale para o Espírito Santo: eu preciso da sua ajuda, amigo Espírito Santo. Eu preciso da sua ajuda. Quem já pisou em outro lugar não sabe viver. E onde estiver, clama pela glória, a glória de Deus. O Senhor, já pisou
pessoas que têm tido saudades de estar no Santo dos Santos. Tem pessoas que têm tido saudades de tocar a glória do Senhor. Fala com o Senhor. Fala para Ele te levar no Santo dos Santos. Você já esteve lá muitas vezes, mas a situação que você tem vivido tem te roubado e você não tem conseguido estar lá. Já sentiu saudade de Jesus? Eu já senti saudade de Jesus. Aleluias. Vai entrando no Santo dos Santos. Senhor, aqueles homens experimentaram a Tua glória. Daniel, Ezequiel, Isaías, Jeremias, o Paulo, Senhor. Oh, Senhor. Oh, nos ajuda a trazer esse alinhamento, Senhor, que nós precisamos. Para que nunca mais a gente saia deste lugar, Senhor. Ajuda-nos, Espírito Santo, ajuda-nos. Oh, rabarabachei, andalabalás. Oh, rabarabachai, vem enchendo, Senhor. Vem enchendo, vem fazendo transbordar. Vem fazendo transbordar. Vem fazendo transbordar, Espírito Santo. Oh, ramandarabachere, barabalás. Oh, rebarabachere, balabalás. Senhor, sobre os teus filhos, sobre a tua igreja. Vem tocando, vem alinhando, vem enchendo, para que eles possam ter experiências profundas contigo, para que eles sejam marcados pelo Senhor, em nome de Jesus. Pai, que eles façam a diferença nessa geração, que eles saibam as respostas, que eles saibam as decisões que têm que tomar, porque participam do teu conselho, porque têm comunhão contigo, porque amam ao Senhor, têm se afastado do mal, não têm amado o mundo e nem o que no mundo há. Muda a história da sua igreja, Senhor. Muda a história da sua igreja, que todas as tuas boas promessas sejam liberadas sobre os teus filhos, promessas na vida familiar, nos casamentos, com os filhos, na educação deles, no crescimento deles, na saúde da sua igreja, na vida profissional, Senhor. Sejam liberadas as portas, elas sejam abertas, portas de emprego, promoções, faculdades concluídas, ensino, os melhores sejam liberados para o teu povo, para os teus filhos, que os teus filhos sejam honrados, onde quer que eles estejam, que a tua mão poderosa possa guiá-los, possa orientá-los, porque eles vão ouvir a sua voz falando com eles. É assim, é desse jeito que você vai fazer, porque eu vou te honrar. É desse jeito, é dessa maneira. Aleluia. Como um fogo líquido, queimando até você voltar. Libera sua opinião aqui, sua voz me faz permanecer.
mais amor por Deus, amém? Mais rendição, mais devoção. Feche teus olhos mais uma vez, Senhor. Que a tua boa mão guarde a vida dos teus filhos. Que o Senhor nos leve em paz e segurança e nos dê uma semana de vitória. Senhor, nós estamos separados por causa da distância das nossas casas, mas no Espírito nós somos um. O Senhor pode despertar-nos, Senhor, para aquilo que o Senhor quer fazer na vida uns dos outros. Então faz isso em nós, Senhor. Em nome de Jesus, quarta-feira nós estaremos aqui, Paizinho, e te adoraremos e te engrandeceremos e te receberemos neste lugar, através da tua palavra e da adoração, Senhor, com o mesmo amor, com a mesma rendição, com o mesmo comprometimento. Leva do Senhor em paz e segurança. Que o amor de Deus, que a graça do Senhor Jesus e a doce comunhão do Espírito Santo seja sobre cada um de nós, agora e para todos sempre. Amém. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe. Bom dia para vocês.